Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima Volpatti Advogados Associados. E hoje estou aqui com a doutora Giovana Guercio. Nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que é inteligência artificial, carros autônomos e responsabilidade civil. Vamos lá? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos discutir um tema que não está pacificado ainda na jurisprudência, na doutrina. É um tema que vai vir à tona com o advento dos carros autônomos, que é a responsabilidade civil, sobre acidentes que podem acontecer, sobre sistemas autônomos de direção do carro. Então hoje os carros autônomos, a Tesla tem desenvolvido muito essa tecnologia. Os carros vão ter realmente um direcionamento independente do ser humano. Há alguns graus de automação específicos, mas há a circunstância muitas vezes do carro se autodirigir, digamos assim. E se acontecer algum acidente, se houver um atropelamento, de quem é a responsabilidade? Da empresa, da pessoa que está dentro do carro, de quem fez o software de automação? Enfim, nós estamos aqui com a doutora Giovana Guercio, que pode esclarecer um pouco sobre isso. Então, Léo, o caso que ficou bem famoso foi o caso da Uber, no Arizona, nos Estados Unidos, que eles estavam fazendo os testes dos carros com a automoção deles, e o que aconteceu foi que o carro acabou atropelando uma pedestre que estava atravessando a rua. E aí começou essa discussão de quem é a responsabilidade, porque embora o carro ele tenha essa automação, tinha um motorista atrás dele, que só não estava tendo controle do carro. Naquela circunstância. E o objetivo final realmente é ter carros que não tenham nenhum motorista, mas atualmente esses carros ainda têm uma parte humana por trás, né? Então a pergunta era, o culpado vai ser a Uber, o culpado vai ser o motorista, quem que se culpa? Então, primeiro a gente tem que analisar o grau de automação do carro. Então, você pensar que 0 é um carro sem nenhuma automação, como os carros que a gente dirige, que depende exclusivamente da pessoa para estar ali manuseando. 5 sendo o grau máximo de automação, no sentido de que o ser humano não poderia fazer nada naquele automóvel para evitar que aquilo acontecesse. Então, se é um carro que te permite ter alguma ação e você não tem a ação, a responsabilidade civil vai para você por culpa, por imprudência, negligência e imperícia, porque você deveria estar prestando atenção no trajeto do carro e porque você resolveu dormir enquanto o carro dirigia, atropelou e você não viu. A questão agora que pode ser do fornecedor. Então vamos supor que um carro da Tesla atropele alguém e o motorista não tinha como, era um carro com 100% de automação. Aí teria que provar que teve uma falha no sistema do carro, que fez com que esse software não funcionasse direito. Mas aí por que isso é complicado? Porque normalmente quem vende o carro não vende o software. Normalmente a empresa vai comprar o software de uma outra empresa, que vai desenvolver a inteligência artificial. Porque como é que funciona a inteligência artificial? Ela funciona por meio do machine learning, que eles falam. Então, a pessoa vai mostrando probabilidade de algo acontecer, vai colocando escolhas e a máquina vai aprendendo a fazer as escolhas corretas ao longo do dia a dia da vivência daquela máquina, digamos assim. Então, você teria que provar que teve um erro no carro que causou o erro no software para ser do fornecedor, ou você teria que ver se o programador fez um erro na hora de programar aquela inteligência artificial, ou se, por causa da vivência que esse automóvel teve depois que ele saiu da fábrica, ele acabou tomando esse tipo de decisão. Então ainda é muito difícil, é um caso muito novo e o direito ainda não sabe como resolver essa situação de maneira, assim, simplificada. A questão da responsabilidade civil, ela tem que ter o dano e tem que ter o nexo. Eu acho que no futuro vai ser interpretado de uma forma que vai se vincular em cada caso concreto qual que é o nexo causal do dano ter acontecido. Então, será que, por exemplo, a Toyota ou a Tesla ou qualquer outra empresa que produza carros não conseguiu fazer a adaptação adequada com o software, que seria o cérebro do carro, que tem a machine learning, que vai conduzir o carro, e aí por causa de uma falha mecânica da engenharia dos comandos com a parte mecânica do carro, gerou o dano.
aí eu entendo que seria talvez do fornecedor. Agora, se o software em si, a programação da inteligência artificial dele está com códigos equivocados ou códigos que apresentam erros, aí no caso seria talvez a mesma circunstância que existe hoje do recall, né? Quando tem uma falha no airbag, os carros daquela geração, daquela linha de montagem são chamados para evitar o dano. O cara que está andando com um carro que tem um airbag que pode dar problema, para que quando ele bata o carro e o airbag falhe, e para evitar isso, a empresa convida ele a levar o carro na concessionária para resolver o problema antes que vire um dano de fato. Então seria um recall desse sistema operacional para atualizar os códigos do machine learning eventualmente a cada experiência nova de anos em anos. Porém eu vejo ainda que tem um problema ético, né? Sim. Um problema ético. Como é que a máquina vai escolher se vai bater o carro, se vai atropelar, se vai frear, se vai fazer o quê? Era essa questão que eu ia falar. Às vezes não tem erro de código, às vezes não tem erro de programação. Às vezes a máquina, pelo que ela aprendeu, ela tomou a decisão que era a decisão que ela foi ensinada e aquilo gerou um atropelamento. Às vezes o código está completamente correto. E aí entra naquilo que a gente estava até comentando mais cedo, que, por exemplo, se você começar a dar um nível maior de automação para as coisas no geral, você vai precisar lidar com esses dilemas éticos, onde, por exemplo, se o carro tiver 100% de automação e tiver o risco de um acidente, como é que ele vai calcular o que ele vai fazer? Se vai atropelar uma pessoa, você vai atropelar 10. Exato. Então, assim, ele vai ter que sempre proteger o motorista, o passageiro, ou ele vai ter que sempre proteger pessoas que estão andando na rua e não tem nada a ver com aquele passageiro? Ele vai tomar a decisão de salvar uma criança, um idoso, uma gestante? Como é que ele vai fazer essa escolha? E aí, por exemplo, que é muito interessante, o MIT, que é aquela faculdade muito, muito importante lá nos Estados Unidos, que mexe muito com tecnologia, eles têm um jogo, que eu vou até colocar embaixo, ali na descrição, que é justamente sobre isso. Ele coloca a opção de um carro com automação, que tem pessoas nesse carro, tem um muro e do outro lado tem pessoas passando. E aí você tem que escolher se o carro vai bater no muro e vai morrer os passageiros ou se ele vai desviar e vai matar os pedestres. E aí cada escolha que você vai fazendo, ele vai alterando. Então ele altera o gênero do motorista e dos pedestres, ele altera a escolaridade, ele bota se as pessoas são atléticas, se as pessoas não são atléticas, se é criminoso, se é executivo. E aí você tem que ir tomando decisões. E para isso, eles estão fazendo isso justamente para criar a base de dados da inteligência artificial desses carros que serão completamente automatizados. Então eles estão fazendo uma amostra de como que é a ética geral do motorista americano. Exato. Ou de outros países. Como que as pessoas decidiriam em circunstâncias específicas para que esse carro autônomo seja mais parecido possível com a ética humana. Exato. Mas será que é possível ter essa unificação? Porque cada um decide algumas coisas, né? Tem preferências e tudo mais que acaba influenciando de uma forma ou de outra na sua decisão, que é irracional na hora, né? Não é uma decisão racional. É uma coisa que você puxa o volante, é uma coisa que você freia, é uma coisa que você larga o volante. Então, dizem eles que os carros automatizados vão ser mais seguros do que pessoas dirigindo os carros, né, por si só. Mas, né, tem que ver realmente como é que vai ser essa questão ética, isso é uma grande discussão. Inclusive, quando eu morei em Portugal, tinha um professor que morava no mesmo apartamento que eu e ele estudava justamente ética para robôs. Que no caso deles, Portugal queria desenvolver robôs que pudessem aplicar vacinas e atender os idosos, porque lá tem muito idoso. Então, em vez de você ter que contratar vários enfermeiros, vários recepcionistas, ia ter um robô ali que ia atender a pessoa e o atendimento preliminar seria com esse robô. E aí a questão era justamente de como é que ele ia ensinar a ética para esse robô. Então, assim, vamos supor que vem o paciente tem uma doença e ele tem que tomar soro na veia. E aí o robô tem que falar, você tem que tomar soro na veia, e a pessoa diz, não quero tomar, tenho pavor de agulha. E aí o que o robô faz? E aí eles ficavam tentando buscar formas de ver como que o robô teria que agir da maneira mais ética possível, levando em consideração que é uma pessoa que está ali. E que não é uma coisa assim, não, você tem que tomar soro na veia, então vai e toma. Porque eles estavam realmente estudando até a forma de atendimento do robô. Então, é para isso que a gente está caminhando, né?
todos os testes de reCAPTCHA que você faz, você aperta os carrinhos, os semáforos, isso é tudo para alimentar a inteligência artificial dos carros. Para os carros aprenderem a reconhecer carros e semáforos e motos e faixas de pedestres e tudo mais. E aí tem uma circunstância mais agravante ainda, em caso do Uber, né? O Uber estuda muito a possibilidade de usar veículos autônomos. E eliminar o motorista. Eliminar o motorista, que acaba sendo um encargo para ele, se ele tiver um sistema onde está atualizando constantemente, que ele aprende com os traços da rua e tudo mais, ele não vai precisar do motorista. E aí a responsabilidade pode recair sobre o Uber, sobre o fornecedor do carro, sobre o produtor do software e, eventualmente, dependendo do grau de automação, sobre a pessoa, né? Sim. Eu tendo a achar que todo esse meio corporativo vai dar nem que seja uma vírgula de decisão humana para levar a responsabilização à parte humana. Porque, quer queira, quer não, essas empresas vão decidir conforme na legislação. Então, se a lei der uma brecha de responsabilizar o ser humano, porque existe uma parte humana na decisão da direção do carro, muito provavelmente vai ser a tese de defesa em casos como esse. O objetivo deles é conseguir fazer carros 100% automatizados, né? Que é justamente para poder se livrar do fator humano, porque o fator humano provavelmente vai custar muito mais para a empresa do que um possível prejuízo que um ou outro carro vai poder causar. Porque, como eles mesmos dizem, eu vou até colocar o link das pesquisas embaixo, os carros automatizados, eles tomam decisões melhores do que seres humanos justamente porque eles não têm emoções. Então, tem menos acidentes. Também, vamos considerar que tem muito menos carro automatizado andando por aí, então acho que é meio óbvio que a parte de acidentes vai ser menor, mas esse não é uma realidade só do Uber, né? A gente sabe que agora, com o crescimento da automatização, a maioria dos trabalhos que mexem muito com exatas ou que são muito operacionais vão ser facilmente substituíveis. E talvez vai ser a hora das humanas reinarem finalmente no mundo, porque a única vantagem, talvez, né, que temos atualmente é porque o nosso trabalho não é substituível. Por mais que você consiga automatizar muita coisa no trabalho de um advogado, você não consegue automatizar o poder de argumentação, você não consegue automatizar a analogia, você não consegue automatizar o contar história. Uma máquina não consegue contar uma história. Então, existem todas essas profissões que elas vão exigir um contato humano e que elas vão exigir justamente essa habilidade humana de conseguir se conectar com o outro, conseguir argumentar com o outro. Todas essas profissões, teoricamente, estão seguras da era da automação. Agora, profissões que exigem fazer contas ou que são edição de fotos, coisas meramente operacionais, provavelmente vão conseguir ser substituídas ao longo dos anos. Então, vamos ver esse grau de assertividade do carro autônomo para ver se a gente consegue, no fim das contas, decidir se beber não dirige ou se beber pegue um carro autônomo, né? Talvez seja mais seguro pegar um carro autônomo. Tá bom. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Esse foi mais um livro do escritório Lima e Volpatti, Advogados Associados. E siga o nosso canal para acompanhar eventuais novos vídeos. Grande abraço.